Gente, nesse vídeo nós vamos falar sobre as eras geológicas, ou seja, a história geológica da Terra, a história de formação da Terra como planeta, como esse planeta que a gente conhece atualmente. O que acontece, gente? Essas eras geológicas, elas dentro da geografia, dentro da geologia, elas estão aí explicadas, descritas através de uma tabela que é chamada de tabela de eras geológicas. Essa tabela de eras geológicas, eu não vou colocar ela aqui no vídeo, porque ela vai ficar assim, no caso ela vai ficar pequena, se eu for ajeitá-la no vídeo, ela vai ficar pequena e vocês não vão conseguir ver os nomes ali das eras. Só que o que acontece? Essa tabela você acha ela facilmente na internet. Se vocês pesquisarem aí no campo de pesquisa, vocês digitam lá tabela de eras geológicas. Vocês vão encontrar essa tabela de uma maneira fácil. O que acontece? Essa tabela de eras geológicas, primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte: vocês não têm que se preocupar, a princípio, em gravar os nomes que existem nessa tabela, perdão. Você não precisa se preocupar em gravar esses nomes, até porque são nomes difíceis, são nomes esquisitos, são nomes que não são fáceis para você memorizar, não são fáceis para você guardar. Então não se preocupe em guardar esses nomes a princípio. Se preocupe em entender o significado de cada período, o que cada período representou. Primeiro você entende, como se fosse uma linha do tempo aí da história da Terra, da história geológica da Terra. Primeiro você entende essa história, primeiro você entende o que cada período corresponde, e de uma maneira natural, conforme você vai estudando, conforme vai passando o tempo, de uma maneira natural você vai conseguindo espontaneamente gravar cada nome dessa tabela aí, tá? Cada uma dessas eras, de uma maneira natural você vai conseguindo gravar. O que acontece? Se vocês pegarem essa tabela aí, vocês vão ver que essa tabela, basicamente, ela é dividida em duas grandes fases, digamos assim. Nós temos o pré-cambriano e nós temos o fanerozoico. Esse pré-cambriano, ele é dividido em 3 períodos. Na verdade, eu não vou falar o nome correto das eras aqui, Super-Éon, Éon, né? Eu não vou falar esses nomes aqui, porque esses nomes, como eu disse, são esquisitos e vai acabar confundindo a gente. Vamos tratar como se fossem períodos. Depois vocês vão ver aí a tabela aí e vocês vão estudando melhor com mais calma. Vamos tratar essas eras aí como se fossem períodos. Quando eu falar período, você vai saber que eu estou correspondendo, que eu estou me referindo às eras, né? E aos nomes aí, esses nomes esquisitos que tem nessa tabela aí. O que acontece? Vamos falar primeiro dessa fase do pré-cambriano. Esse pré-cambriano, ele é dividido em 3 períodos. Nós temos o Adiano, o Arqueano e o Proterozoico. O que corresponde a cada um desses 3 períodos? O Adiano, ele corresponde ao processo inicial de formação da Terra, ou seja, é o processo ali, é o comecinho da Terra, é quando a Terra ainda estava começando a se formar. A Terra estava começando a se formar nesse período e também a Lua. É nesse período que vai surgir as bacias lunares, é nesse período que a Lua também vai se formar como satélite natural aqui da Terra. E a Terra nesse período, basicamente, a única coisa que existia na Terra era fogo. Por isso que esse período ele é chamado de período adiano. Esse nome adiano ele é em homenagem ao deus grego, que era chamado de Hades. Esse deus grego Hades, ele era o deus do submundo. O submundo, na mitologia grega, é como se fosse o inferno aqui na nossa cultura cristã. Então esse período adiano, ele é chamado de Adiano em homenagem a esse deus Hades, porque justamente nessa época a única coisa que existia na Terra era fogo, era como se fosse uma ação vulcânica na Terra, era muito fogo que existia na Terra. Então esse período adiano, ele vai ser marcado por essa grande quantidade de fogo aí na formação da Terra. Depois do adiano, a gente entra no período arqueano. Esse período arqueano, ele vai corresponder às primeiras formas de vida que surgiram aqui na Terra. No caso, quais foram essas primeiras formas de vida? Foi a vida humana? Não. Na verdade, nessa época, a vida humana estava muito longe de surgir aqui na Terra. As primeiras formas de vida, os primeiros seres vivos que vão surgir aqui na Terra são as bactérias. Na verdade, mais especificamente, não são nem as bactérias, são as árqueas. As árqueas são organismos vivos, são seres vivos que são parecidos com as bactérias. Não chegam a ser bactérias, mas são parecidas, são semelhantes.
são chamadas de árqueas. No caso, essas árqueas foram os primeiros seres vivos a habitarem aqui essa terra. Então esse período arqueano é chamado de arqueano em homenagem a essas árqueas. Foram os primeiros seres vivos a aparecerem aqui. Depois do período arqueano, a gente entra no período proterozoico. Período proterozoico, basicamente, ele vai corresponder ao surgimento da vida vegetal. Ou seja, os vegetais vão começar a surgir na Terra, as plantas vão começar a surgir na Terra, dentro desse período proterozoico. E esse período proterozoico, ele vai fechar essa fase do pré-cambriano. Essa fase do pré-cambriano, que, vou repetir, é dividir em adiano, arqueano e proterozoico. Né? Essa fase esse período do proterozoico, ele vai, no caso, fechar essa fase do pré-cambriano. E depois a gente vai entrar na fase do fanerozoico. O fanerozoico, ele também vai ser dividido em 3 períodos, basicamente. O paleozoico, o mesozoico e o cenozoico. O que a gente vai ter de importante em cada um desses períodos? É claro que a explicação que eu estou dando aqui é uma explicação resumida. Eu não estou falando sobre cada detalhe dessas eras, porque senão o vídeo vai durar o dia todo, né? Então eu estou falando aqui de uma maneira resumida. Nós já falamos sobre o pré-cambriano, agora a gente vai falar sobre essa outra fase, que é o fanerozoico. Basicamente, esse fanerozoico aí, ele vai ser dividido nesses 3 períodos aí que eu falei para vocês. O paleozoico, o mesozoico e o cenozoico. O que significa cada um desses 3 períodos? Bom, o paleozoico, ele é o período onde nós vamos ter o surgimento da vida marítima, ou seja, os animais marinhos vão começar a surgir aí nesse período aí do paleozoico, os animais que vivem ali dentro do mar, os peixes vão começar a surgir nessa era paleozoica. Né? E também nós vamos ter o surgimento de uma massa continental que é chamada de Pangeia. É daí que a gente tira, dentro da geologia, a teoria da Pangeia, a teoria da deriva continental. Né? Essa Pangeia era o único continente que existia na Terra nessa época. Se vocês forem pegar o mapa mundi, né, o mapa que tem ali todos os países, os continentes da Terra, você vai perceber, se você abrir esse mapa mundi, você vai perceber que todos esses continentes aí, eles se encaixam. Se você colocar eles um do lado do outro, eles se encaixam de uma maneira assim perfeita. O que acontece? Esses continentes, na verdade, eles estavam unidos nessa era paleozoica, só que eles se separaram, eles se fragmentaram. Por quê? Por conta dos terremotos. Os terremotos foram afetando as placas tectônicas, que são as placas que sustentam esses continentes. E lembrando que essas placas tectônicas, elas têm movimentos. Então, por conta desses terremotos e por conta do movimento dessas placas tectônicas, o que foi acontecendo com esses continentes? Eles foram se fragmentando. Eles foram se separando uns dos outros. Mas nessa época, nessa era do Paleozoico, eles eram unidos em uma única massa continental que é chamada de Pangeia. Então o que a gente tem de importante no Paleozoico é isso. Depois a gente entra no Mesozoico, aonde vai ocorrer a divisão desses continentes. Então dentro do Paleozoico a gente tem a formação dessa Pangeia, de todos esses continentes aqui da Terra unidos. Né? Nós vamos ter aí o surgimento dessa Pangeia. E na era Mesozoica, a gente já vai ter a divisão dessa Pangeia. E é também nessa era Mesozoica aí, aonde vai surgir os vulcões. A ação vulcânica vai surgir dentro desse período Mesozoico. E dentro dessa era Mesozoica também, a gente vai ter o surgimento e a gente também vai ter a extinção dos dinossauros. Ou seja, os dinossauros surgem e também entram em extinção nessa era Mesozoica através daquele meteoro que caiu aqui na Terra. Depois dessa era Mesozoica, a gente entra na era que nós estamos hoje em dia, que é a era Cenozoica. Essa era Cenozoica, ela começa aí, logo depois dos dinossauros eles terem entrado em extinção, começa essa era Cenozoica com a formação das montanhas
Então as grandes montanhas que a gente vê pelo mundo aí afora, por exemplo, Monte Everest, essas montanhas famosas que a gente vê por aí, elas surgiram ali dentro desse período Cenozoico. E também é nesse período Cenozoico aonde a gente tem a ascensão dos mamíferos e também aonde a gente tem o surgimento da vida humana. Aí sim, da vida como nós conhecemos, da vida humana, surge dentro desse período Cenozoico. Bom, gente, 9 minutos de vídeo. Basicamente, eu expliquei aí de uma maneira resumida essa tabela aí de eras geológicas. Se vocês forem pegar essa tabela aí, vocês vão perceber que dentro dessas eras, elas são divididas em vários períodos, em várias épocas, só que é aquilo, não vem ao caso aqui, não cabe a mim aqui agora nesse vídeo estar falando sobre cada uma desses períodos, detalhe por detalhe, senão o vídeo vai durar o dia todo aí, né? Até porque a gente não está aqui em aula de geografia, nem de geologia, nem eu sou professor para mim saber de todos esses períodos, né? Quem dera. Né, eu estou dando aqui uma explicação resumida, né, sobre cada um desses períodos aí, para vocês, se você for fazer aí um Enem, um concurso público que cobre isso, ou então um vestibular, para você aí ter uma base pelo menos do que é essa tabela, essas eras geológicas. Como eu falei para vocês, não se preocupem a princípio em gravar essas datas, senão em gravar essas datas não, perdão, em gravar esses nomes. E as datas também, senão vocês vão se enrolar. Se preocupe em entender o significado de cada uma dessas eras aí. E conforme vocês vão estudando com o tempo, de uma maneira natural, vocês vão conseguindo memorizar esses nomes aí, que são nomes esquisitos, nomes difíceis aí nessa tabela. Então, gente, por hoje é só, tá? Eu espero que vocês tenham aí aprendido alguma coisa. E é isso aí.